Meu trabalho é identificação de análogos de nucleosídeos para candidatos a novos antivirais para o SARS-CoV-2, usando ferramentas de modelagem molecular. O trabalho é de minha autoria, João Pedro Neves de Mello, Daiane Viegas, Caroline Santiago, Vitor Rabelo, Helena Castro, Isabel de Palma Paixão e orientada pela professora Paula Varese Abreu. Então, como introdução, em relação ao Covid-19, os primeiros casos da Covid-19 eles foram relacionados a um mercado de animais vivos em Wuhan, na China, dando origem então à pandemia do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, uma pandemia que já dura cerca de 2 anos, e o espectro clínico da doença, da infecção, ele pode ser muito amplo, ou seja, ele pode variar de um simples resfriado até desenvolver formas graves da infecção, como uma pneumonia grave, e aí haver necessidade, então, de leitos de UTI, internação, ventilação mecânica, respiradores e etc. Então, até o dado momento, já são mais de 403 milhões de casos confirmados e cerca de mais de 5,78 milhões de mortes no mundo todo. Então, em relação ao alvo da pesquisa, a RNA polimerase dependente de RNA é um alvo ideal, principalmente para vírus de RNA. Então, a RDRP ela se apresenta como um alvo ideal por conta do seu papel crucial na síntese de RNA, a falta de homólogo no hospedeiro, obviamente, e a alta sequência e conservação estrutural. Então, o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de cadeia positiva e em sua replicação ela é mediada por um complexo de várias subunidades de proteínas virais não estruturais. E aí que então a figura 1 mostra a estrutura da RNA polimerase do SARS-CoV-2 co-cristalizada com o inibidor Remdesivir. Então aqui o Remdesivir em rosa, o modo de ligação do Remdesivir no sítio ativo da proteína. E aqui então esse cristal, ele pode ser obtido no PDB, no Protein Databank, através do código 7BV2. Então o Remdesivir ele é um medicamento que foi aprovado primeiramente pelo FDA para o tratamento da Covid-19, depois, posteriormente, foi aprovado pela Anvisa também para o tratamento da Covid-19, porém, ele não reduziu a mortalidade ou a necessidade de ventilação mecânica, ele apenas diminuiu o tempo de internação. Então, por mais que e além disso, por mais que algumas vacinas já tenham sido testadas e aprovadas para uso, a busca por substâncias que sejam de fato capazes de tratar de forma eficaz da Covid-19 ainda é de extremamente importância. Não existe ainda nenhum composto que tenha sido utilizado no tratamento da doença. E aqui, tanto o Remdesivir como o dexametasona têm sido utilizados para o tratamento da doença. E aí, por mais então que já se saiba ter um manejo melhor da doença, por mais que vacinas já tenham sido testadas e aprovadas, por mais que o índice de mortalidade e internação tenha diminuído, ainda não existe uma substância capaz de ser eficaz no tratamento. Então, o Remdesivir, ele é um profármaco, aqui a estrutura dele, em A. Depois que ele é metabolizado, depois que ele é metabolizado, ele se transforma então no nucleosídeo trifosfato do Remdesivir. E é esse composto aqui que desencadeia então a ação antiviral. Então, esse composto aqui, o metabólito do Remdesivir, ele é análogo à adenosina trifosfato. Então, eles têm uma estrutura aqui muito parecida, uma base nitrogenada, um açúcar. E aí, o mecanismo de ação, então, do Remdesivir, ele se dá justamente por conta dessa semelhança aqui a esse análogo, então, de nucleosídeo. Então, o que ocorre, então, com o mecanismo de ação é que vai ocorrer a incorporação desse substituto aqui na nova cadeia de RNA, resultando, então, na terminação prematura da síntese de RNA e interrompendo o crescimento da fita. E aí, nesse caso, então, vai levar ao comprometimento da síntese de proteínas. Então, o objetivo desse estudo foi identificar análogos de nucleosídeos com potenciais inibidores da RNA polimerase dependente de RNA, do SARS-CoV-2, usando a triagem virtual baseada em farmacóforo e no receptor. A partir disso, aplicaram filtro de propriedades farmacocinéticas e toxicológicas ao banco de ligantes obtidos e selecionaram os candidatos, vindos dessa etapa, a candidatos antivirais com perfil mais promissor para direcionar para os testes biológicos. Então, como primeira etapa da metodologia, foi utilizado então o servidor Campbell Database. Então, nele foi feito uma triagem, onde só foi pego compostos que são análogos de nucleosídeo, que tem aquela estrutura semelhante a algum nucleosídeo.
E então, depois da obtenção desses compostos, eles foram submetidos ao FAP Drugs, né, o servidor, então, para eliminar moléculas duplicadas e também obter, então, compostos com melhor perfil farmacocinético. Depois, então, os compostos, depois de passarem por esse filtro, eles foram submetidos ao DOC molecular através do programa Autodoc 4. Então, esses análogos eles foram submetidos ao DOC molecular no sítio ativo ali da RNA polimerase, da RDRP, e os compostos com a menor pose de energia, ou seja, a menor conformação de energia, foram avaliados no programa PyMol e Discovery. Então, foi avaliado se esses análogos de nucleosídeos eles iam, então, assumir, né, na conformação de menor energia, uma pose semelhante ali à estrutura do RNZ-V. Então, tendo ali a base nitrogenada e o açúcar próximo ali à posição que a base nitrogenada e o açúcar do RNZ-V assume ali estruturalmente na enzima. E então depois, né, os compostos que obedeceram de alguma forma esse farmacóforo, eles foram submetidos então a um filtro de propriedades toxicológicas no PKSSM e no ADMET-SAR. E eles serão obtidos e testados in vitro em cepas do vírus. Então, como resultado aqui, ó, o redocking, então, para a validação do método foi feito o redocking do RNZ-V na proteína, então ele foi retirado e depois foi determinado parâmetros, né, tamanho de caixa, ou seja, dimensões no qual o ligante ele pode se conformar dentro do sítio ativo. Então aqui, ó, em branco, o ligante, o RNZ-V, ficou cristalizado na proteína e os carbonos aqui em laranja após o redocking. Então, validando o método, uma vez que o desvio aí foi menor que 2, um RMCD de 1,22 angstrom, e o DOC também apresentou uma energia de ligação favorável, de menos 7 kcal por mol. E aqui os resultados da triagem, então. Então, a partir, né, do Campbell Database, né, um banco aí com mais de 2,4 bilhões de compostos, foi feita uma triagem virtual baseada em farmacóforo, ou seja, apenas vindo análogos de nucleosídeos, tendo aqui uma base nitrogenada e um açúcar. E aí, então, vieram 1.842 compostos. Esses análogos, então, eles foram submetidos a um filtro de propriedades farmacocinéticas no FAF Drugs, resultando, então, em um total de 1.450 compostos. Esses compostos eles foram submetidos ao DOC molecular. Então, aí, eles foram submetidos ao DOC molecular na RNA polimerase, né, na RDRP. E aí, os melhores compostos, né, na pose de menor energia, que tiveram essa sobreposição, né, tiveram a base e o açúcar numa posição próxima que a conformação do RDZV, né, eles foram avaliados em relação às propriedades ADMET, principalmente ao perfil toxicológico. Então, resultando aí num total de 59 compostos que respeitaram, né, o farmacóforo. Esses 59 compostos eles foram avaliados aqui em relação às propriedades toxicológicas, resultando então um total de 8 compostos mais promissores desse estudo em sílico. Aqui então mostrando, né, a conformação desses análogos de nucleosídeos no sítio ativo da RNA polimerase. Então aqui os 8 ligantes em rosa e aqui em ciano, né, em azul, o RNZ-V, mostrando então que eles ficaram aqui todos sobrepostos ao inibidor RNZ-V. E aqui o que foi avaliado em relação às propriedades farmacocinéticas e toxicológicas. Então, elas foram avaliadas em relação à regra 4400 e à regra 375. Então, são duas regras da indústria que avaliam então se compostos vão ser promissores para serem fármacos. Então, a regra 4400, por exemplo, ela se refere a compostos com log de P menor que 4 e uma massa molecular menor que 400 Dalton. Então, compostos que atenderem essa regra podem ter um perfil ADMET, né, em relação à absorção, distribuição, metabolismo e toxicidade mais favorável. E a regra 375, ela se refere então a compostos com alto log de P, maior que 3, e uma baixa TPSA, ou seja, uma baixa área da superfície polar topológica, né? Sendo aí que eles vão ser aproximadamente 2,5 vezes mais propensos a serem tóxicos. Então, primeiramente, foi descartado então os compostos que apresentaram ruim nessas duas regras, de forma que, por exemplo, se algum composto apresentou atenção ou algum composto tivesse apresentado
apenas acusado ruim, ele fosse mantido. Então, se o composto, né, apresentou ser ruim nessas duas regras, ele foi descartado. Em relação às violações de Lipinski, determinou então que fosse aceitável até 2 violações de Lipinski, uma vez que as regras de Lipinski elas são relacionadas a compostos que podem ser bons candidatos a fármacos administrados por via oral. Entretanto, o Remdesivir ele não é administrado por via oral, então foi estipulado então, que até 2 violações de Lipinski seriam aceitadas. E aí, em relação às propriedades toxicológicas, elas foram avaliadas dentro de um consenso, principalmente no consenso de genotoxicidade e cardiotoxicidade. Então, só foi descartada os compostos que apresentaram risco de cardiotoxicidade ou de genotoxicidade nos 2 servidores, porque se entendia então que existia uma maior probabilidade desse composto apresentar genotoxicidade ou cardiotoxicidade, uma vez que acusaria então nos 2 servidores. De forma que, por exemplo, aqui o composto 4 e 5 ele apresentou genotoxicidade no Admetsar 2.0, mas não apresentou genotoxicidade no PKCSM, então ele foi mantido. A mesma forma em relação aqui ao composto 8. Ele apresentou cardiotoxicidade no composto cardiotoxicidade no servidor de Mensar, mas não apresentou nenhum tipo de cardiotoxicidade no PKCSM. Então ele também foi mantido. Então o filtro, né, foi relacionado principalmente foi relacionado dentro de um consenso e foi mantido então os compostos que não apresentaram risco de cardiotoxicidade nos 2 servidores. E aqui então o composto 4 ele se mostrou mais promissor, principalmente em relação a conformação que ele assumiu no sítio ativo. Então, em rosa aqui o Remdesivir e em verde o composto 4, esse análogo aqui, mostrando que a base nitrogenada dele ficou numa conformação próxima à base do Remdesivir e o açúcar também ficou numa conformação próxima. Ele apresentou também um perfil toxicológico e farmacocinético mais favorável. Ele também tem uma maior facilidade e viabilidade de se obtê-lo para testá-lo. Então, essa substância ela será submetida ao teste de citotoxicidade e de atividade antiviral pelo grupo da professora Isabel Cristina de Nunes de Palma Paixão, no Laboratório de Virologia Molecular e Biotecnologia Marinha na UF Niterói, para avaliar então se ele vai apresentar atividade ou não. Então, como conclusão, nessa triagem virtual identificou 8 substâncias promissoras para serem inibidores da RNA polimerase dependente de RNA e com bons perfis farmacocinéticos e toxicológicos. Uma substância então, ela foi escolhida para ser testada in vitro em cepa do SARS-CoV-2 e a partir disso, então, espera-se identificar potenciais substâncias que possam ter atividade antiviral. Então, agradecer a CNPq, a FAPESG e a CAPES.